boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando agora mais uma live aqui no Instagram da assistente social Lívia Gaspari. Vou esperar todas as pessoas adentrarem aqui para a gente poder começar o nosso momento, a nossa discussão. Hoje sobre um tema, voltado para o adolescente, o ato infracional. Punição severa ou prevenção severa? Ou seja, um debate muito importante, Falar um pouco sobre socioeducação, levando em consideração tantos casos que a gente vem acompanhando no estado do Espírito Santo, casos gravosos, envolvendo adolescentes, o assassinato de crianças, enfim. Então é importante a gente trazer esse debate. Um dos debates, já é o segundo debate que a gente está trazendo, já envolvendo essa temática. Vamos ver quem é que vai entrar aqui para conversar com a gente, quem já entrou aí na sala. Fernanda Paim, seja muito bem-vinda, boa noite. Tá frio, sim, tá frio aqui no Espírito Santo, sim, tá chovendo agora, a previsão é chuva ainda para o final de semana. Vamos ver como é que vai ser, como é que tá aí na sua cidade, tudo certinho. Eu acho que a região sudeste toda tá chovendo bastante, Mas é bom, pelo menos, para a gente poder dormir à noite. Vamos pensar positivo. Juliana Fábio já chegou, como sempre, boa noite. Doce Artes Bolos, eu sei que é Daniele Rosa, que entrou, seja muito bem-vinda, participar aí da nossa live com as suas contribuições. Nosso convidado já chegou aqui também, o psicólogo Sérgio, extremamente pontual como sempre, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Vamos ver outros convidados aqui, Ana Júlia, seja bem-vinda, Ana Júlia. Aqui também tá frio e chuvoso. Pra gente que sofre com calor, tá ótimo. Com certeza. Excelente para poder dormir à noite. Muito bom. Eu fui acometida com uma certa tosse, uma certa virose. Graças a Deus não tem nada relacionado ao coronavírus. Então, a primeira live, a gente teve problema no som, agora eu tô com um pouquinho de problema com tosse. Isso é sinal de que vem coisa boa, coisa maravilhosa por aí. Depois eu espero poder compartilhar com vocês, mas nada que venha atrapalhar a nossa discussão. Bom, vou começar então falando, dar início aqui à nossa chamada, enquanto o pessoal vai chegando aos poucos. Temos aqui a Giana, seja bem-vinda, Giana. Paula Lucineide também entrou, seja muito bem-vinda. Todos vocês sejam muito bem-vindos. Bom, como vocês perceberam, estou lançando uma discussão aqui voltada, para crianças e adolescentes. E aí escolhi agora essa temática, tá falando um pouquinho, sobre adolescente que pratica ato infracional. A primeira live que eu fiz com a assistente social Cíntia também foi relacionado a isso, mas mais no sentido de um debate amplo acerca das políticas públicas, a partir de um caso concreto que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Eu dentro de uma unidade socioeducativa e ela enquanto rede. E agora, optei por estar trazendo um tema mais amplo, um debate mais amplo a nível profissional e a nível de sociedade também, que é falar um pouco sobre socioeducação, levando em consideração que no estado do Espírito Santo tivemos 2 casos graves no mês de outubro, envolvendo adolescentes matando crianças, Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Muitos profissionais e até a sociedade também, de uma forma geral, não tem conhecimento e entendimento, a compreensão ampla do universo desse adolescente em conflito com a lei, do perfil desse adolescente, quem é que comete o ato infracional, o que acontece dentro dessas unidades socioeducativas, já que a mídia coloca, que cometeu o ato e vai para uma unidade e lá fica no máximo 3 anos e assim sucessivamente. Então, nosso debate vai ser voltado mais ou menos para isso. Antes de chamar o meu convidado, deixa eu me autodescrever, que eu ainda não me autodescrevi, Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos castanhos escuros, com algumas mechas loiras, tenho olhos castanhos escuros também. Estou usando um batom rosa. Para quem me conhece sabe que eu estou morrendo de saudade do meu batom laranja, que eu adoro utilizar, mas por conta do nível de uso de máscaras, o tempo todo a gente não consegue ainda mais usar os nossos batons, mas estou usando agora um batom rosa. Estou vestindo uma jaqueta e por baixo eu tenho uma blusa azul. O local, o ambiente onde eu estou é um quarto. As paredes do quarto são azuis, o teto é branco e as cortinas são de cor bege. Deixa eu ver se o meu convidado já chegou aqui, que eu já estou louca para poder conversar com ele. Deixe-me ver. Sérgio Henrique, já vou adicioná-lo. Sérgio, gente, é um grande amigo, tá? Aliás, eu vou puxar sardinha para ele aqui como psicólogo, além de ser um grande profissional, é um grande amigo também, uma pessoa maravilhosa,
E eu tenho um prazer enorme de estar conversando com ele, mas eu vou pedir para que ele mesmo se apresente para vocês. Então, deixa eu convidar o Sérgio. Sérgio, isso, Olá, tudo bem, Sérgio? olá, Lívia, boa noite, tudo bem? Muito boa noite, meu querido. Saudades de você. Saudades, verdade. Bom, primeiro eu quero te agradecer mais uma vez, já te agradeci várias vezes, né, mas vou agradecer você novamente por você ter aceitado o convite de participar da live e né, falar sobre um tema tão complexo que é esse, né, o adolescente e o ato infracional. Sérgio, eu vou pedir para que você se apresente, porque se eu for falar de você, eu vou ficar aqui o dia inteiro, né, vou puxar a sardinha do seu lado, aí não vai dar certo, quero que você mesmo se apresente. E antes de você se apresentar, quero que você se autodescreva e também fale um pouquinho sobre o seu projeto de mestrado. Eu, como compartilhei com algumas pessoas né, na minha rede social, eu pesquiso sobre violência sexual infanto-juvenil e você não. A sua pesquisa de mestrado é voltada também para a socioeducação, que é a sua área de atuação hoje. Então, eu gostaria que você se apresentasse, se autodescrevesse e falasse também um pouco da sua pesquisa. Muito boa noite, meu grande amigo. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos. É um prazer muito grande acolher pessoas aqui que na jornada da vida está junto com a gente aí. Alguns atualmente, outros que já passaram pela nossa história e nos marcaram. É, eu sou Sérgio Henrique, me autodescrevendo. Eu sou negro, preto, cabelo crespo. Estou utilizando uma camisa preta com bordas cinza. Estou em minha sala, cinza, teto branco, com a cortina branca também. Sou psicólogo, como a Lívia já disse, trabalho no Instituto Socioeducativo. E muito bacana, Lívia, você está trazendo esses temas tão importantes, essas questões sociais tão importantes ao debate. Parabenizar por isso. E falando um pouquinho do meu projeto de mestrado, eu estou desenvolvendo uma pesquisa dentro do Instituto Socioeducativo de fato, e a intenção da minha pesquisa é identificar como funciona a intersetorialidade nesse local. Então você pega assim os adolescentes, né? E aí você analisa, como eu e a Cíntia conversamos na semana passada, né? Como que o atendimento com eles, né, em relação às políticas públicas nos seus determinados municípios. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Isso aí, é intersetorialidade nas políticas públicas. Como as políticas públicas atuam dentro da unidade. E Muito. se funciona a intersetorialidade ou se não funciona. A intenção da pesquisa é chegar lá no final e perceber isso. A gente espera que a sua pesquisa traga né, resultados positivos, né? Porque no caso específico que eu e a Cíntia a gente debateu há 2 semanas atrás, infelizmente a gente não teve um retorno muito bom. Mas aqui, parabenizar você também, né? Essas pesquisas científicas são muito importantes e certamente bastante contributivas, né? No que se refere às políticas que a gente tanto discute e que precisam realmente, né, melhorar, enfim, mudar algumas questões. Bom, Sérgio, vamos então focar agora no nosso assunto para né, medida socioeducativa. Vamos começar contando um pouco para as pessoas sobre os 2 casos que aconteceram aqui em negros. 73% dos adolescentes não estavam frequentando a escola no momento da apreensão, né, no ato infracional em si. Então já percebe-se aí uma grande evasão escolar. Os adolescentes não estão indo para a escola. 73% é um número bastante significativo. Quem estava estudando, a maior parte, estava no 7º ano do ensino fundamental. Então, se algum adolescente estava estudando, a idade e série não condizia. Então, estava numa situação correta, no sentido né, de dar continuidade na escolarização, estava em situação de evasão. E apenas 2,7% estava no ensino médio. E é interessante, eu até queria né, que o Sérgio comentasse sobre isso, porque quando chega um adolescente né, dentro do espaço institucional, que ele está no ensino médio, a primeira coisa que a gente pensa é, caramba, nossa, mas agora
o menino está terminando os estudos e entrou, né, começou a praticar ato infracional. Isso não é algo normal, algo convencional, né? Causa uma certa estranheza. Aí, nesse primeiro momento, Sérgio, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Adolescente, a questão da defasagem escolar, dentre outros, né, aportes aqui que eu trouxe, né, no primeiro momento para a nossa discussão. Como é que está a realidade hoje? A pesquisa de 2015 a 2018, mas em relação ao ano de 2021, está nessa mesma linha? O que você tem para trazer de dados para nós? O que você tem observado? Então, Lívia, é interessante a gente, para falar do contexto atual, a gente entender um pouco o contexto histórico. Quando a gente pensa na criminalização, na marginalização, se a gente for pegar, se fosse pegar a história do Brasil, já daria uma discussão muito bacana. O Brasil já começa num regime escravocrata, onde o negro é o escravo. Aí vem todo o desenvolvimento da marginalização, até chegar no contexto que nós estamos hoje. Então, quando se fala do negro, da criminalização do negro, nós precisamos pensar também da descriminalização. O negro é descriminalizado, não tem como a gente negar isso. A questão dos preconceitos raciais. E isso leva o sujeito a situação de vulnerabilidade social. Tem menos oportunidades. Tem menos oportunidades de trabalho, tem menos oportunidades de educação. E aqui eu ressalto a educação. Para mim, particularmente, pessoalmente, a educação é o caminho de resolução das questões sociais. As questões da marginalização, da pobreza, porque é só através da educação que nós possamos transformar uma sociedade. Então, quando a gente pensa na ressocialização, a gente precisa também pensar na educação. A gente precisa também pensar na integração desse sujeito à sociedade, de forma digna. A gente percebe um número de defasagem muito ruim, né? E como a gente falava realmente, né? O adolescente que entra num sistema socioeducativo, que está no ensino médio, é visto, entre aspas, até como se fosse um ET, né? Que, meu Deus, o que esse menino está fazendo aqui? Então, realmente causa uma grande estranheza, né? Para os profissionais que trabalham. Em relação, dando continuidade a alguns dados estatísticos, é interessante a gente colocar também, tinha uma pergunta que foi feita para esses adolescentes, por que eles pararam de estudar? 40,3% apresentaram a questão da falta de interesse. Depois vem também a questão do envolvimento de drogas, né, e também uma rivalidade, né, em relação a facções criminais. Mas a primeira coisa que vem é a falta de interesse pelos estudos. No entanto, a pergunta seguinte que foi, né, feita para esses adolescentes foi o seguinte: qual o nível educacional eles gostariam de alcançar? Eu nem falei, né, deixa eu estar falando agora para o pessoal, que a metodologia que foi utilizada nessa pesquisa no Instituto foi entrevista com os adolescentes. Por isso que eu estou trazendo alguns dados relacionados a isso. E sobre essa questão do nível educacional que eles gostariam de alcançar, 48,8% falaram que gostariam de chegar no ensino superior. Por que eles gostariam de chegar? Porque eles compreendem a importância da graduação, né, para poder conseguir um emprego de qualidade. Então, a gente percebe assim, peraí, mas eles não gostam de estudar, mas ao mesmo tempo eles querem conseguir uma graduação, eles querem adentrar no curso superior. Então, é uma questão que a gente fica assim, até com uma certa lacuna, né, do porquê dessa questão. Eu não gosto de estudar, mas ao mesmo tempo eu quero fazer faculdade. Então, eles compreendem essa importância. O Instituto João de Santos Neves apresentou alguns dados estatísticos, e eles até colocam que é importante dar continuidade a algumas pesquisas. E talvez aí, né, a relevância, né, como você está fazendo uma pesquisa científica e outros também, pessoas que querem fazer doutorado, pessoas que querem fazer, enfim, mestrado, tem aí uma lacuna, que é interessante a gente saber sobre essa questão da educação. Por que o adolescente do Estado do Espírito Santo não tem esse apreço pelos estudos? O que está acontecendo de errado sobre essa questão? Falando sobre a questão de escolarização, a gente apontou ali a defasagem em relação ao adolescente. Mas a gente também percebe uma certa defasagem em relação aos pais também. Uma vez que apenas 3% do pai ou da mãe ou algum outro familiar responsável tem curso superior.
Então, olha só, Sérgio, você fala tanto sobre essa questão da educação e realmente a gente não percebe um avanço nessa área, ou mesmo até um incentivo nesse sentido. 44% das famílias são dependentes de auxílios de programas sociais do governo, seja a nível federal, estadual ou municipal. E 82% dos adolescentes já tiveram alguma experiência com trabalho no sentido de ajudar no sustento da família. E esses tipos de emprego, na verdade, estavam mais relacionados também à questão da informalidade, ou seja, aquele trabalho não estável, no sentido de picolé, vender picolé, servente de pedreiro, por exemplo, do que na condição de menor aprendiz. E aí um outro dado que eu e o Sérgio, a gente estava até conversando, que chama muito a nossa atenção, e a gente teve uma experiência, né, até real com isso, né, de fato, foi em relação ao fato de 40% dos adolescentes, eles começaram a trabalhar na idade entre os 7 aos 13 anos de idade. No caso, esses 82% dos adolescentes que já trabalharam. E a gente teve um caso real, né, Sérgio? Queria que você comentasse aí com o pessoal de um adolescente que a gente começou a atender numa dada ocasião, que ele falou pra gente que tinha realmente começado a atender com 7 anos de idade. Queria que você comentasse um pouquinho dessa história aí para o pessoal que está assistindo a gente. Esse foi um caso à parte, né? Que não é comum, de um menino chegar lá realmente trabalhando. Eles chegam dizendo que começaram trabalhando, mas na grande maioria eles migram para a questão das infrações. E esse menino realmente ele chegou lá e afirmou para nós que começou a trabalhar com 7 anos e a gente fazer um mapeamento, fazer todo o acompanhamento, nós identificamos que de fato ele trabalhava e tinha até o seu próprio negócio. Porque ele começou trabalhando em uma borracharia, depois ele, com o passar do tempo, ele montou o seu próprio negócio. Aí ele cometeu um ato infracional porque na ocasião teve uma situação lá que ele precisou agir em legítima defesa. Então esse foi um caso muito interessante que nós atendemos e a gente identificou que ele não tinha envolvimento com contexto ilícito. O ato dele foi de fato pela legítima defesa. Então, é interessante que na época a gente até pensou assim, gente, esse menino ele tá mentindo. Não é verdade, não é isso. Ninguém pode trabalhar hoje, em pleno século XXI, começar a atividade de trabalho com 7 anos de idade. Aí a gente ficava pensando, é a mesma coisa que esse menino falou para mim, um atendimento individual. Para o Sérgio, ele falou no atendimento individual. Depois nós fizemos um atendimento em equipe, assistente social, psicólogo e pedagogo. Falou a mesma coisa, a mesma versão. Aí quando a gente se depara com um dado desse, né, um dado a nível de estado do Espírito Santo, pegando todo o estado, tanto as unidades da região norte, da região metropolitana e também da região sul, aí a gente vê que não, 40% começa exatamente nessa idade. Então a gente vê essa discussão aí, gente, de exploração do trabalho infantil, porque querendo ou não, ele não teve infância, né? Esse adolescente não teve infância. Ele se emancipou cedo até, por mais que ele seja dono do próprio negócio. Mas não, isso aí é uma situação não digna que ele estava vivenciando. E a gente viu depois outras situações, enfim, mas só para vocês terem uma noção, que isso de fato é real, ainda acontece, apesar de estarmos no século XXI. Uma outra estatística, gente, agora muito importante da gente estar colocando aqui para vocês, é o local de moradia desses adolescentes. O que esses adolescentes, eles veem? Qual é a vivência deles dentro da comunidade onde eles moram? E olha só alguns dados estatísticos aqui, por exemplo. 82,6% dos adolescentes do Instituto Socioeducativo já viram pessoas consumindo, ou, nem do Instituto Socioeducativo, do Estado do Espírito Santo, já viram pessoas consumindo ou vendendo drogas na comunidade onde vivem. 77,2% já viram pessoas armadas perambulando pelas ruas. 73,8% já se depararam com situações envolvendo disparo de armas de fogo, tiros, confrontos, seja entre traficantes, facções rivais, ou seja também confronto entre traficante e polícia, por exemplo. Mais de 83% dos adolescentes do Estado do Espírito Santo que cumprem medida socioeducativa já se depararam com a situação de algum amigo ou familiar sendo assassinado. 78,% já admitiram terem sido vítimas de violência policial.
E aí a gente vem mais uma vez falar sobre a questão da criminalização da juventude negra, que muito acontece, que é colocado na mídia, mas muita gente não acredita. Aí, dando continuidade a alguns dados estatísticos, olha só, o que traz aqui? Quando foi perguntado para os adolescentes, se mesmo eles se deparando com essa realidade na comunidade onde eles vivem, se eles gostariam de sair de lá, grande parte respondeu que não. Por mais que eles vivenciem isso, faça parte da cultura da comunidade deles, não. Lá estão as raízes, lá estão a família, lá estão os amigos, eu não quero sair daqui. E aí, a gente se depara também com outro dado muito preocupante, que é, em média, cada adolescente que passou pela instituição, antes de passar por lá, já passou pelo menos 5 vezes pela delegacia. E os adolescentes que foram entrevistados já eram reincidentes, já tinham saído e tinham retornado. E aí, na conclusão final desse relatório de pesquisa do Instituto Jônio de Santos Neves em relação às unidades do Espírito Santo, eles dizem o seguinte: nem todos os jovens moradores de periferia estão envolvidos com crimes, ok? Mas as famílias sabem que pela condição em que vivem, que há entre eles um grande potencial de engajamento para a criminalidade. Olha a conclusão que tem. Aí a gente se pergunta, peraí, mas o que está sendo feito nessas comunidades? O que está acontecendo? Cadê os projetos sociais para esses adolescentes, essas comunidades, essas grandes periferias? Fica aí essa lacuna no primeiro momento. Quer falar sobre isso, Sérgio? Antes da gente entrar agora na discussão sobre o sistema socioeducativo em si? Então, Lívia, é muito interessante a gente pensar uma questão que você acabou de falar, a questão das raízes. A força que exerce em nós as nossas raízes, os lugares que a gente vive. A própria força do hábito. A gente fala um pouco de educação, que esses jovens reconhecem a importância da educação, mas não gostam de estudar. Eu só posso gostar daquilo que me ensinaram a gostar. Ninguém gosta de jiló comendo jiló pela primeira vez depois de velho. Você vai aprender a comer jiló e vai sentir o sabor dele e vai passar a gostar, mesmo ele sendo amargo. Assim como às vezes é uma comida maravilhosa, a pessoa nunca comeu, ela come pela primeira vez, ela não acha tão gostoso ao paladar e não vai pegar hábito de comer. Então é muito interessante a gente trabalhar em cima da conscientização, da valorização da educação, mas também a gente trabalhar no cerne da questão, que é fazer se tornar hábito o gosto pela educação, pelo conhecimento, pela leitura. Só vai se transformar essa realidade a partir do momento que o poder público entender que a educação é de fato o caminho de transformação e fazer com que essa educação comece a se tornar hábito desde muito cedo. Claro que o poder público, família e sociedade, esse tripé aí que precisa trabalhar junto com o jovem, com o adolescente, com a criança. Se isso não acontecer, dificilmente haja mudança. Então, e é interessante, né, que você colocou, e a gente estava conversando, a gente falou, a gente vai ter que falar sobre isso. Até porque a gente está trazendo aqui todo o material que a gente encontra na internet ou que sai na mídia. E aí, até quando a gente foi colocar, né, o título da nossa live, a gente se deparou com uma publicação no Twitter, né? Primeiramente, o que o Instituto Jônio de Santos Neves coloca na conclusão do relatório de pesquisa deles? A questão relacionada à prevenção. Certamente a educação, como o Sérgio trouxe, é uma das medidas protetivas que precisam ser trabalhadas e melhoradas no sentido do combate, do enfrentamento, da prevenção da criminalidade. Só que quando os nossos, vou colocar uma linguagem mais de fácil entendimento, chefe de Estado, vão dar algumas entrevistas, que eles são perguntados. E aí, né, fulano, ciclano, tal. Que a sociedade precisa de respostas. Ninguém quer ver adolescente matando criança. E aí, quando eles vão conceder algumas entrevistas, o que eles falam? Pô, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque a gente prende, aí a lei vai lá e solta. Tem que reduzir a maioridade penal. Primeira coisa que fala. Segundo, o grande governante vai lá e coloca no seu Twitter que punição rigorosa. É punição rigorosa, não vai ficar desse jeito. Tá,
Mas a questão, então, que a gente botou, é a punição ou é a prevenção? Qual é a arma de combate à criminalidade? A gente pensa o seguinte, Covid-19. Está todo mundo falando da questão da vacina. A vacina não vai prevenir um número maior de mortes? Não vai evitar a proliferação do vírus. Mas a intenção, a princípio, é evitar um número maior de óbitos. Então, por que não juntar toda a galera do sistema, todos os secretários que tem no governo, e falar, ao invés de falar, vamos punição severa e vamos, né, reduzir a moralidade penal, vamos prevenir onde está o problema. Vamos investir na fonte, a sua área, a sua secretaria, como que está? Mas não, é muito mais fácil falar o que o povo não quer. Vamos armar a população, vamos punir, né, o pessoal aí para parar esse tipo de coisa. Então, não previne a criminalidade, simplesmente fomenta cada vez mais. E não investe no que você acabou de falar também, que é uma das políticas de suma importância para todo qualquer cidadão, e o próprio adolescente, ao responder o questionário, disse isso, é a política pública de educação. Sérgio, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho que é desenvolvido dentro das unidades socioeducativas. É importante falar disso, porque, como esses casos, né, chegaram na mídia, a população não sabe o que vai acontecer. Né? Ah, como é que eu trabalho numa unidade? O que acontece? Temos profissionais, inclusive, que têm até medo, isso é um fato. Profissionais, né, da nossa área do conhecimento, psicólogo, assistente social, pedagogo, pessoas para poderem fazer até processo seletivo, deveria ser concurso, parece que vai ser um concurso aí. Isso é até concurso público, falamos isso na outra live. Mas, enquanto não tem concurso, tem os processos de designação temporária, muita gente tem medo de trabalhar dentro do sistema socioeducativo. E as famílias também. Quando o adolescente chega na unidade, isso vou puxar a sardinha mais para a categoria aí do serviço social, as famílias entram em pânico, em desespero. Porque o que é divulgado pela mídia? O agente socioeducativo vai bater, vai passar fome, vai passar frio. 2 contatos com o assistente social e uma visita, pronto, já cai tudo por terra. Então explica para o pessoal, Sérgio, que não é um bicho de 7 cabeças. Como que é um trabalho desenvolvido dentro do sistema socioeducativo com o adolescente? Então, Lívia, o que orienta o trabalho, acho que dá para todo mundo ler, o SINASE, e também o ECRIAD, Estatuto da Criança e do Adolescente, e também tem ainda a Constituição Federal. Acho que é legal a gente ler esses 3 documentos, para a gente conhecer um pouquinho a realidade do trabalho no Instituto Socioeducativo. Qual é o caráter do trabalho socioeducativo? Ressocialização e desaprovação do ato infracional. O caráter do trabalho é esse. O adolescente ele vai para dentro do Instituto Socioeducativo para ele ser ressocializado. E lá a gente trabalha com ele todas as questões que o perpassa, mas a fundamental é a ressignificação da sua história de vida e a desaprovação do ato infracional. Esse é o primeiro ponto. E depois a gente tem uma equipe muito boa, muito qualificada lá para trabalhar isso. Onde entra a equipe multidisciplinar, onde entra quem você falou, o agente socioeducativo que você falou, que isso se desconstrói tudo e cai por terra mesmo. E aqui nós estamos fazendo esse momento para também desmistificar essa questão. O agente socioeducativo já disse, é sócio-educar. E a gente tem a experiência lá de ver o quanto os agentes socioeducativos são comprometidos com essa questão da socioeducação. A gente também tem o setor jurídico, que cuida da área jurídica do adolescente. Tem o pedagogo, que cuida da profissionalização, escolarização. Tem um assistente social, que cuida do social, da família, da rede, buscar esses equipamentos na rede, que nós estamos falando aqui, da intersetorialidade. E tem o psicólogo, que trabalha as questões comportamentais, emocionais do sócio-educando, que trabalha a ressignificação do ato em si, trabalha a questão psicológica do adolescente. E também a gente tem um projeto pedagógico que é desenvolvido.
onde ele é desenvolvido em 3 fases de evolução. A fase inicial, que é quando o adolescente chega, isso na internação, quando o menino pega internação. A fase intermediária e depois a fase conclusiva. E a internação provisória ele fica 45 dias, esperando para ver se ele vai retornar para a sociedade ou se ele vai pegar a internação. E nesses 45 dias, a equipe faz todo um movimento pensando no retorno dele. Encaminhando família, fazendo encaminhamentos para ele, para quando ele sair. Então é um trabalho de ressocializar mesmo e de ressignificar e de integrá-lo de forma digna na sociedade. Tá aí o grande desafio, né? Aliás, o grande desafio que até a Tave Sentainer, não sei se é exatamente assim que se expressa. É interessante que ela é psicóloga, ela é lá de Santa Catarina, tá? Um município de pequeno porte, conheci ela essa semana, e ela até conta um desafio, porque por ser município de pequeno porte, não tem nem CREAS, né, Tave? Se você quiser depois colocar aí no comentário. Então é o CRAS que faz todas as atividades, tanto de prevenção quanto de trabalhar a violação de direitos. Então, assim, você previne, você tem que, no mesmo espaço, prevenir a violação e no mesmo espaço trabalhar a violação. Que desafio. Ela coloca assim, Sérgio, o problema é quando chega no sistema, no caso, no sistema socioeducativo. Muitos já estão faccionados. Essa questão da facção. Como é que é essa questão da facção dentro da unidade? Como é que vocês fazem mediação de conflito? Explica também, aproveitando o comentário da Tave, um pouquinho sobre essa questão. É muito interessante o comentário dela, Olívia. Por quê? A gente tem um público diverso. Tem aqueles adolescentes que chegam ali que apenas começaram a se envolver, que ainda não tem essa questão ligada à facção. Tem adolescentes que já estão há um tempo, mas também não está ligado. Mas também a gente sim recebe muitos adolescentes de alguns municípios que já estão ligados a essas facções. E a gente tem uma metodologia muito bacana lá que a gente trabalha, que é a mediação de conflitos. Isso acontece tanto com o adolescente ali dentro, quando há alguma questão de desentendimento, porque o jovem privado de liberdade, isso não está livre de acontecer, e quando também tem a questão das facções. Quando chega alguém do mesmo município que é da facção A e mais outro alguém que é da facção B, a gente vai sentar, vai conversar, vai orientar e vai propor para eles que eles cumpram o seu processo socioeducativo e entenda que ali dentro não tem grupo A, não tem grupo B, não tem quem é melhor nem quem é pior, que todo mundo está ali em uma situação de igualdade. E nessa situação de igualdade, eles precisam cuidar do processo socioeducativo deles. Aquela questão da unidade não vai ter problema. Já tiveram alguns casos de sucesso, Sérgio, de mediação de conflito que se iniciou na unidade e quando saiu ficou resolvida, ficou solucionada? Lívia, tem um caso muito interessante que a gente teve na unidade, que a gente parece que a gente fazendo as coisas ali, a olho nu não vai fazer a diferença lá na frente. Mas teve um grupo de meninos que eles eram rivais, que eles aprenderam a fazer a mediação ali em um determinado momento. Eles combinaram um encontro fora, num lugar público, e eles sentaram grupo de um determinado local, que era rival, com um grupo de outro local, e eles conversaram, fizeram a mediação de conflito entre eles, e ficou resolvido as questões deles aqui fora. E depois, quando alguns desses retornam, eles trazem isso para a gente. O que nós aprendemos aqui, nós aplicamos na prática lá fora. Isso é muito bacana. Que bom, então não é só críticas, né? A gente vê também casos de sucesso, né? Por mais que haja uma reincidência, mas há fatores também positivos, né? Não é uma coisa global, 100% não se ressocializa. É um desafio, no entanto, sim, há casos de sucesso.
Antes de passar para o próximo tópico, vamos ver aqui um comentário do Fagno. Fagno diz o seguinte: receio da descontinuidade das políticas públicas, uma vez que se encara a precariedade nas redes. Isso deve ser um desafio, com certeza. Vimos aqui no comentário do Sérgio, também da nossa amiga Teise, pois observamos os instrumentos técnicos mediante as legislações. É isso aí. Sérgio, vamos continuando aqui o nosso... Aí, peraí, tem mais um comentário aqui que é da Simônica. Quando chega na medida socioeducativa, acho que é de meio aberto, que a Simônica deve estar falando, temos algumas dificuldades por conta desses detalhes, onde encontramos dificuldades para integrar... vamos falar sobre isso depois, Simônica, depois eu quero ouvir você, tá? Encontramos dificuldades para integrar em cumprimento da PSC. Quero ouvir você depois em relação a isso aí, que no finalzinho a gente vai falar sobre isso. A TEIV, né, novamente, eles não aderem à progressão da medida em LA ou PSC e acabam voltando por sanção. Sim, isso aí tá demais no IAS, né? Quer comentar? IAS, sim, toda unidade socioeducativa, pelo modelo. Vou falar só do Espírito Santo. Quer comentar, Sérgio, antes da gente ir para o próximo tópico? Para o próximo item? Sim, é interessante esse dado, porque vamos pensar o seguinte: 100% não adere? Não. Um bom percentual não adere. Até mesmo por conta do envolvimento. E dependendo de onde os equipamentos estão localizados, acaba colocando eles em situação de vulnerabilidade, por conta do envolvimento desses grupos de facções. Então, a eu ir cumprir uma medida de meio aberto e colocando minha vida em risco, eu não cumprir protegendo minha vida, é a questão da proteção, instinto de sobrevivência. Eu sei que eu preciso cumprir, mas quando eu saio para ir cumprir, eu me coloco numa situação de vulnerabilidade. Então, logo, eu prefiro não cumprir, e se vier a regressão de medida, pelo menos eu preservei a minha vida. Já tem outros que conseguem sair, fazer o processo de ressignificação, de desaprovação do ato, e realmente cumpre todas as medidas em meio aberto e sai para tocar a sua vida normalmente, se tornando verdadeiramente um cidadão. A gente tem muitos casos desses de sucesso também. Acho interessante assim, as realidades, né? A gente está falando do sul do estado do Espírito Santo e ao mesmo tempo uma realidade também lá em Santa Catarina. É o que a gente fala, né, que as redes sociais, que a gente realmente tem que trazer essa discussão, que aí vira uma discussão ampla, uma discussão a nível de Brasil. E é isso que a gente quer. Muito, muito, muito legal as pontuações. Antes do próximo tópico, só para a gente, né, poder ler mais o comentário, o Fagner novamente diz o seguinte: ai que bênção, este instrumento de mediações de conflito que o Sérgio comentou. Amei esta ilustração. Ótimo. Bom, vamos dar continuidade então, Sérgio, vamos falar sobre algumas atividades de lazer que acontecem dentro das unidades, que inclusive é motivo de crítica. Mais uma vez, vou puxar sardinha, o que a gente encontra de material na internet. Vou falar agora sobre redes sociais, que às vezes até alguns servidores também que trabalham no sistema criticam o fato, por exemplo, mas adolescente vai para a instituição e vai lá e fica soltando pipa. Adolescente tem saída externa para cinema, para atividades culturais, para praia, por exemplo. E a gente já se depara com adolescentes que nunca nem foram na praia. Isso a gente acha que é uma realidade que não existe, não é nem uma realidade distante, não, uma realidade inexistente mesmo. Mas não, existe sim. Adolescente de 15, 16 anos de idade não sabe, nunca foi na praia. Então, assim, o lazer é um direito constitucional, né, Sérgio? Você, enquanto psicólogo socioeducativo, o lazer, de fato, é algo que ressignifica o homem, é algo que, de fato, tem que fazer parte de um processo de ressocialização. Como que você vislumbra essa questão? Então, Lívia, às vezes a gente entra no contraditório da coisa. Por quê? Eu trabalho dentro do sistema, eu trabalho dentro de uma causa, mas eu não acredito na causa que eu trabalho. Então é muito interessante para a gente pensar também enquanto profissional. Porque se eu estou dentro de um ambiente que eu não acredito naquilo que eu faço, talvez eu esteja ali só por dinheiro.
Mas se eu estou dentro do ambiente e eu acredito, abraço aquela causa, eu acredito que eu posso transformar a realidade daquele ambiente, você está trabalhando porque o seu trabalho faz sentido para você. Então é importante a gente pensar isso. E a gente sempre buscar trabalhar naquilo que a gente vai poder deixar o nosso legado. E não só por conta de. Claro que é importante o financeiro, mas tem que ter realização também, preenchimento também. Agora, a questão da saúde e do lazer, a própria Organização Mundial de Saúde defende, diferentemente do que era posto há um tempo atrás, que saúde era ausência de doença. Hoje a Organização Mundial de Saúde entende que saúde é bem-estar físico, social, emocional, psicológico e até espiritual. Então, quando a gente pensa na perspectiva do lazer, o lazer ele faz um bem tremendo para o desenvolvimento humano, em qualquer fase da vida humana. Pensa na fase do desenvolvimento na criança e no adolescente. O quanto o lazer é importante. Então, se a gente está falando de socioeducação é para ressocializar. Eu não posso pensar num viés punitivo. Porque se eu penso num viés punitivo, tudo isso é balela. Mas se eu penso a socioeducação como uma oportunidade de ressocialização, de ressignificação, de retorno desse sujeito para a sociedade, reintegrado à sociedade, eu preciso pensar que o lazer tem um significado profundo no processo socioeducativo. E Frei Luiz Amigó já diz, todo jovem que se reeduca é uma geração que se salva. Isso aí, sabia que você ia terminar com isso. Então, e é interessante essa questão de lazer, né, relacionada também a projetos sociais, que são muito importantes. É interessante quando a própria família do adolescente também participa dessa discussão. O lazer é um direito, né, e um direito inclusive fora da instituição também. Tem um instrumento que o serviço social utiliza, né, nesse espaço com os adolescentes, que é o Ecomapa. Os adolescentes não têm muita questão, uma previsão, que eu acho que é até uma falha também de nós, enquanto atores sociais pertencentes ao sistema de garantia de direitos, não colocar eles para entender os direitos que eles têm. Então, eu particularmente coloco que em 10 anos de atuação profissional, não só com adolescente, com outro tipo de público também que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu falei um pouco nesse sentido de falar de direitos. E levar, né, aguçar, a lutar por esses direitos. Eu fui lutando, eu sempre lutei. Só que aí, ele tem que lutar junto comigo. Então tá, nos próximos trabalhos, agora onde eu for, né, for atuar, eu vou pensar de fazer dessa forma. Isso é educação, né? É a educação que nós falamos, a importância da educação. Isso é educar. A importância da educação e do acesso à informação também, né? Porque tem muitas famílias que não têm noção dos direitos, nem de benefícios que tem, sociais que têm direitos a receber. Tem a necessidade, mas não sabe que tem o direito. Eu fico bestificada com isso. Conversei essa semana com profissionais que trabalham na assistência, até participando daquele seminário, né, que teve de políticas públicas do Mercosul, o pessoal comentando que famílias não têm noção da... o pessoal da proteção social básica tem que fazer busca ativa atrás de pessoas para elas terem noção dos direitos que elas têm. É algo que, na minha opinião, é gritante, né, para esse momento que a gente vive. E interessante, conversando com as famílias dos adolescentes não sabem o direito que elas têm. Teve uma família, uma vez, quando o próprio assistente social, para o formulário do relatório técnico, tem que ser respondido, tem um viés lá de perguntas e respostas, você vai perguntar o que tem na comunidade para oferecer para o adolescente tal. Poucas são as famílias que estabelecem uma crítica falando que aqui não tem um projeto social, que aqui o posto de saúde não tem atendimento, o meu filho não consegue atendimento com dentista, aqui a gente não consegue vacinar, aqui, uns exemplos, né? A gente não consegue aqui consulta com outros médicos especialistas, aqui a escola não funciona, a estrutura é péssima, a escola é longe, a gente não tem acesso, enfim, são várias questões e a sociedade não tem, por vezes, a noção disso daí, não. E aí não cobra. Aí a gente fica só cobrando sozinho, por meio das brigas que a gente briga, ou na disposição dessas questões dos nossos relatórios técnicos, mas o cidadão mesmo não tem acesso a esse tipo de informação.
eu coloco como falha minha também nesse processo. Mas é para a gente salientar, né, que sim, o lazer é um direito, não é só criticar, é um direito sim do adolescente. Vamos falar um pouquinho sobre conteúdo pedagógico? Posso dar aquele exemplo aqui para o pessoal? Antes de dar o exemplo, peraí que tem mais um comentário aqui. Tem comentário do meu tio, né, falando, como sempre, né, minha sobrinha é linda. Mas ele falou alguma coisa aqui, o adolescente infrator fica lá de boa, ou eles pegam no cabo da enxada. Você vai responder isso, Sérgio? Você quer que eu responda? Fala aí, explica para ele como é que é isso. Depois eu vou ler o comentário da Claudinha. Se o adolescente fica lá de boa ou pega no cabo da enxada? Então... Fala do projeto, né? Tem projeto lá. Oi? Tem projeto lá, o projeto Tem um projeto, um projeto chamado Projeto Florescer, Projeto Horta, onde o adolescente, ele também, sim, tem um contato com a enxada. Pega no cabo da enxada. Ele começa a ter o contato com essa questão da terra, do conceito de trabalhar. Mas o grande foco da socioeducação não é o trabalho em si, ali dentro, mas é prepará-lo para quando ele retornar para o trabalho. Por isso que ali dentro ele estuda, ali dentro ele faz cursos profissionalizantes, e ali dentro ele tem os projetos que ele vivencia. Mas não é o foco trabalhar. O foco é prepará-lo, qualificá-lo e desaprovar o ato infracional. Sempre esse é o pano de fundo, é a base. É a desaprovação do ato infracional e ressignificação da história de vida. Muito legal. A Claudinha está comentando, né, que ela concorda com essa questão do lazer. E a assistente social Vanessa, que ela é de Santa Catarina, olha o que ela coloca, que interessante. A unidade que eu trabalho em Santa Catarina está em reforma, digamos assim. E eles mesmos, né, no caso dos adolescentes, eles estão ajudando a construir várias coisas que vão servir de oficinas socioeducativas, como lago de peixe, galinheiro, eles cuidam de carneiros também. Muito, muito, muito legal. Aí respondeu, né, já, né, a pergunta do Jean. Aí tá falando, né, que quer uma live, acho que com você, né, Sérgio, para poder discutir sobre as unidades. Já quero uma live com você, que amo falar sobre esse tema, né, assim, a Vanessa falou que ela é apaixonada, né, pela socioeducação, ela trabalha com isso, né, em Santa Catarina, e não é trabalhar, é o caráter pedagógico. Opa, é isso aí. Vamos falar, então, sobre conteúdo pedagógico? Parabéns pela coragem. O Rogério falando. É quase um zoológico lá em Santa Catarina, onde a Vanessa trabalha. Muito bacana, deve ser muito legal. Vamos lá então falar. Muito bom. Com certeza. Vamos falar então, a gente está quase indo para a final, né, que já são 7h52. Vamos falar. Priscila Moulin chegou. Priscila, queremos as suas contribuições também. Vamos falar agora sobre o conteúdo pedagógico, Priscila. Comenta aí junto com a Claudinha também, que a Claudinha está falando. Agora é sua vez de se pronunciar. Conteúdo pedagógico. Olha só, vejam o que eu pensei mais ou menos, comentei com o Sérgio. Falei, Sérgio, vamos levar essa discussão? Aí, não, vamos sim que eu vou opinar. Então, claro, você é psicólogo, nada melhor, né, do que você para falar sobre isso. Estava pensando com os meus botões. Um seriado chamado La Casa de Papel. Quem já assistiu La Casa de Papel, assim, quem não assistiu, eu vou dar spoiler, mas quem assistiu sabe o que eu estou falando. Vou contar rapidamente. La Casa de Papel, um seriado onde, linguagem é popular, alguns bandidos invadem o Banco da Espanha para poder assaltar o banco, pegar o dinheiro. Lá eles fazem reféns, e aí a polícia quer invadir, né, os atiradores de elite e tudo mais, vai matar, né, a função vão matar os bandidos, salvar os reféns, e por aí vai. Uma coisa que me chamou a atenção foi o 5º episódio da 5ª temporada de La Casa de Papel. Eu era até fã, até tinha máscara desse seriado, mas quando eu vi esse episódio, eu joguei minha máscara fora e falei, cara, não quero ver isso mais não. Porque me deixou um pouco incomodada uma fala de uma personagem. A personagem Tóquio, tá? Vou dar spoiler, que ela vai morrer nesse 5º episódio. Só que quando ela estava, né, a polícia chegando e ela estava, né, cercada ali, ela e 2 outros assaltantes, ela ia morrer, ela até levou tiro e tudo mais, tinha um policial lá, um atirador de elite, que ela já teve uma certa rixa com ele.
E ela utilizou uma seguinte expressão, o contexto é mais ou menos esse. Você está achando o quê? Que você vai para casa, que você vai ver a sua mulher, que você vai ver os seus filhos? Não, você não vai ver ninguém, não, você vai morrer. O contexto era mais ou menos esse. Nisso, invadiu, entrou na sala dela, os amigos conseguiram sair, ela não ia sair. Galera, um leque de policiais entraram ali naquele cômodo, ela pegou uma bomba, pum, explodiu, morreu todo mundo. O que eu pensei nessa situação? A primeira coisa que veio na minha cabeça, peraí, essa mulher está sendo a heroína da história, mas essa mulher, essa bandida, ela matou vários pais de família ali, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, amigos e assim sucessivamente. Este tipo de conteúdo me preocupou. Por quê? Estava pensando numa outra coisa que eu me lembrei. Vou falar um pouco de novela agora. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em novela, não nas atuais, que as atuais não prestam. Mas as antigas eu era super fã. E tem uma novela agora que está repetindo, não vale a pena ver de novo, que é a novela O Clone. E eu lembro, eu tinha 15 anos de idade, dei spoiler, minha idade, eu tenho isso tudo mesmo, não parece, eu sei, mas eu tenho. Com 15 anos de idade, eu lembro que naquela época, Giovanna Antonelli, a personagem Jade, tinha uma febre do tal do Anel da Jade, que ela dançava, aquelas dancinhas e tudo mais. Eu exigi de Natal, naquele ano, o Anel da Jade. Anos mais tarde, o ano é 2014, eu já adulta, lembro que a mesma atriz, Giovanna Antonelli, estava fazendo a novela Em Família, e ela aproveitou o sucesso da personagem dela para poder vender a sua marca de esmalte. Quem lembra do lançamento do esmalte da Giovanna Antonelli? Que é aqueles esmaltes verdes maravilhosos, aquele azul, e eu chegava na manicure e falava, pelo amor de Deus, eu quero o esmalte da Giovanna Antonelli. Minha pergunta é, eu me deixei influenciar por novela, adolescente e já adulta. Determinado tipo de conteúdo pedagógico, que é um momento de lazer, vão ver um filme, vão ver um seriado, não tem problema. Mas dependendo do conteúdo, Sérgio, como esse de La Casa de Papel, que eu vejo como um conteúdo super impróprio. Prison Break, vai ensinar a fugir da cadeia, exemplos, né? São conteúdos que podem ser passados para adolescentes, uma questão de descontração. O que você diz sobre isso? Então, Lívia, vou falar a minha opinião enquanto psicólogo. Tem duas vertentes que a gente precisa pensar. Esse conteúdo, como conteúdo pedagógico, que é passado rotineiramente, eu não percebo ele como positivo. Eu, enquanto psicólogo. Agora, se esse conteúdo, ele é um conteúdo que você vai passar ele de forma monitorada, o psicólogo ou um outro profissional com cunho pedagógico, trazendo um debate acerca dessa questão da ressignificação, da significação das coisas, até para pensar quem de fato aqui é verdadeiramente o herói. É ela? Vamos pegar o exemplo da Casa de Papel. Ou é são os policiais que deram sua vida em prol de defender a vida dos outros. Então, se tem um debate, tem uma discussão em torno para dar significado ao conceito de heroísmo, aí eu acho que é bacana. Agora, passar por passar é muito complexo porque o adolescente ou a adolescência é um dos períodos, a infância e a adolescência, e a adolescência, sobretudo, é um dos períodos mais importantes da fase do desenvolvimento humano, pegando dos 12 aos 16 anos. Então, para um adolescente, seja ele em conflito com a lei, que está ali dentro, que já tem a mente meio já voltada para essas questões, ou então até um adolescente em casa, ver certo tipo de conteúdo, precisa se ter muito cuidado. Se esse conteúdo vai contribuir para esse sujeito, ou se esse conteúdo vai prejudicar o desenvolvimento dele. Penso eu que esses conteúdos é um risco. Pode ser que um sujeito passa a vida toda assistindo desde criança e não se influencia. Mas pode, na grande maioria das vezes, vai sim mexer na construção da personalidade do sujeito. Ok. Bom, vamos para a nossa última pauta. Antes, vamos dar uma olhadinha nos comentários. Fagner falou para não terminar a live, porque a live está muito boa.
Juliana Fabro também está falando que está ótimo, muito aprendizado. Tóquio é maravilhosa, fala mal dela. Eu amo Glória Pérez. Jéssica acabou de entrar, Jéssica seja bem-vinda. Priscila está falando exatamente, Sérgio. Mas aí assistente social Vanessa, mas essa série, se tu for pensar, influencia desde o início. Pois são personagens que ganharam o público e cativaram. Pois é. Nesse capítulo que você fala, ela quis vingar os amigos que ela perdeu. Pois é. Aí a Teive está falando, sempre com cunho pedagógico, com roda de conversa. Isso aí. Realmente influencia, assistente social Vanessa. Claudinha, na minha opinião, como pedagoga, levo conteúdos com o objetivo de reflexão para os adolescentes. Olha, peraí, calma. Peraí. Aí o pessoal tá falando, tá concordando, tudo concordando com você, Sérgio. São muitos comentários. Aí a gente vai para a pauta final. Gente, cadê o pessoal que trabalha no prestação de serviço à comunidade? Vou contar um caso aqui agora, que eu fiquei muito assustada, e aí eu lembro que a Simônica comentou ali, vamos ver, né, também o pessoal de Santa Catarina, como que tá aí e tal, porque eu fiquei bestificada. E aí, Sérgio, depois você finaliza ali também. Sim, as duas estão conversando ali, de qual unidade elas são. Vamos lá. Medida socioeducativa em meio aberto. Quando o adolescente ele recebe a progressão da medida, o que acontece? Geralmente, vai continuar sendo acompanhado. Na maioria das vezes, é liberdade assistida. Mas também tem a prestação de serviço à comunidade. Como a Simônica falou, a dificuldade de conseguir uma parceria. Eu trabalhei no município uma vez que eu teve um susto da metodologia que a gente teve que utilizar para poder conseguir parceiros para os adolescentes eles prestarem, né, um serviço à comunidade. O que aconteceu? Estava no PSC, e aí a gente não tinha nenhuma instituição, e as demandas chegando, né, Poder Judiciário, né, a Vara da Infância e Juventude mandando, e os meninos têm que prestar serviço à comunidade. E aí a coordenadora do CREA disse o seguinte, que a gente precisa buscar parceiros, sensibilizar parcerias, para eles poderem trabalhar, porque a gente precisa dar resposta para o juiz, e é tudo o CREAS que leva, né, convenhamos? Tá. E aí eu pensei, tudo bem então vamos fazer um trabalho de sensibilização. Que nem a gente está levando informação aqui à sociedade, a outros colegas, vamos fazer isso aí, vamos chamar as autoridades políticas, né, ou instituições públicas e privadas, vamos sensibilizar para ver se eles aceitam, porque o CREAS, né, a prefeitura tem que fazer parceria com essas instituições. E é de graça, as instituições por vezes não ganham nada. Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, porque foi a experiência que eu tive e muito pouco tempo. Minha experiência maior é no meio fechado do que o aberto. Aí falei, então, beleza, vamos fazer reunião, quantas instituições? Botamos no papel umas 12 instituições. Aí eu fui e preparei o ofício, que a ideia era eu fazer o trabalho de sensibilização, contar um pouquinho da realidade do adolescente para eles, e a advogada fazer um contexto geral do que são as medidas socioeducativas, principalmente a prestação de serviços à comunidade. Aí eu botei no ofício explicando tudinho, o que eu ia falar, aquela coisa toda. Eu mostrei para a coordenadora do CREAS. Ela virou para mim, pelo amor de Deus, apaga isso tudo! Lívia, pelo amor de Deus, não seja ingênua. Eu falei, mas o que eu fiz? Não, tirou tudo, só deixou meu nome, assistente social Lívia, tá, da advogada, a data, o endereço, inclusive reservaram até o centro cultural do lugar, fazer uma coisa formal mesmo, para vocês verem a magnitude da coisa, e o endereço e tal, coisas muito pequenas. Falar assim, Lívia, pelo amor de Deus, se você botar o objetivo da reunião, ninguém vai aparecer. Essa é a realidade. E eu tomei um susto, porque eu não conheço essa realidade. Só conheço a realidade do meio fechado. Assim fizemos. A metodologia utilizada foi ela pegar os ofícios, levar pessoalmente para essas 12 instituições e ir lá levar. Olha, a assistente social Lívia quer conversar com vocês. Aí eles, mas quem é assistente social Lívia? Não era do município, né? Aí que tá o gancho, você tentar sensibilizar. Ué, tá curioso? Vai lá conhecer a Lívia e vai lá saber o que ela quer conversar com você. Jogada de marketing. O tio Jean que tá conversando com a Vanessa aí, meu tio trabalha com marketing. Então, assim, o nosso marketing foi bom para trazer todo mundo. Eu acho que o tempo da live tá acabando, vamos correr aqui. Enfim, resumo da obra. O que aconteceu? Todo mundo compareceu na reunião. Fizemos o trabalho de sensibilização. Todo mundo não, acho que uma só instituição não foi, mas ela justificou por que não ia. Fizemos o trabalho de conscientização lá e tudo mais. Todos eles, os participantes, né, das instituições públicas e privadas, foi até advogado lá representando, porque não sabia do que se tratava, né? Todo mundo assim, de olhos assim, fascinados, né, conhecendo a realidade, interessados no assunto, tal, prestando atenção, muito educados e participantes.
Só que na hora do final, a nossa jogada da gente falar, e aí, vamos fechar a parceria? Vamos dar oportunidade para os adolescentes? Aí aquele silêncio. Cri, cri, cri. Tá, demos uma semana de prazo para todo mundo, né? Para ver se ia fechar, porque o pessoal tem que pensar, né? Acabou a reunião. Lá fui eu tomar meu cafezinho, que eu sou viciada em cafeína. 5 minutinhos já tinha acabado a reunião, já veio uma falando para mim o seguinte: aqui, eu não tenho condições de receber. Não tenho condições de receber porque eu já recebo adulto. A juíza já manda eu receber adulto, não tenho condições de receber adolescente. Parabéns. Nossa, você fala bem, você expressa bem, eu não conhecia essa realidade, mas eu não posso. 2 dias depois veio uma outra. A gente pensando a resposta, esperando e tal. Ela disse o seguinte: olha só, eu vou receber, a gente aceita, mas eu não quero ninguém que roubou, ninguém que estuprou, ninguém que relaciona com tráfico de drogas, ninguém que fez isso, aquilo. Ué, gente, aí a gente pergunta, você vai receber quem, então? Não quer ninguém. Você quer quem? Um menino que estava dirigindo sem carteira? É esse tipo de ajuda que você presta? Então, a gente percebe que a família tem a sua obrigação, definida na Constituição e no ECA. O Estado não precisa nem falar. Mas e a sociedade? Os próprios representantes da sociedade civil estão negando ajudar esses adolescentes? Isso eu percebi em uma instituição apenas. Mas e o pessoal aí que trabalha? Deixa eu ver vocês aí do Meu Aberto. O que vocês têm para falar em relação a isso? Tem um comentário aqui de Joyce Lesse. Como acontece a introdução do rei do cando recém-chegado no espaço escolar que existe dentro do espaço socioeducativo? Ela está perguntando em relação à escola. A gente vai ter uma live também falando sobre essa questão da escola. Pode ficar tranquila. Uma live mais para frente a gente vai falar sobre isso. Bom, ninguém comentou em relação aí, né, sobre a questão do Meu Aberto, mas então eu falo, essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o adolescente sai, por que às vezes tem muita questão da reincidência? É o tripé que o Sérgio falou. Às vezes, pode ser uma família desestruturada, principalmente, vamos puxar sardinha para o Estado, é o Estado que não trabalha de forma eficaz as políticas públicas. O Estado, aliás, com todo respeito, é o que mais discrimina, vamos colocar assim, juntamente com a sociedade também, que não faz a sua parte, não faz o seu papel no quesito oportunidades. Você tem ouvido muito essa fala na questão de reincidência, Sérgio, com os adolescentes? E tem um negócio de vai e volta, vai e volta, vai e volta, que certamente eles devem comentar alguma coisa sobre isso. Então, Lívia, é interessante o seguinte, esse tripé, o mais consciente de que o adolescente é deles e não do IASES, é a família. A família tem consciência que o adolescente vai voltar para ela um dia. A sociedade, ela rejeita isso, ela repugna isso, ela não quer isso, mas precisa tomar consciência que o adolescente é dela também, é responsabilidade dela. Ele só vai deixar de reincidir se ele tiver oportunidades. Se ele não tiver, não tem como. Mesma coisa o Estado. Se a gente for parar para analisar até na questão do trabalho, da oportunidade, até o Estado tem dificuldade com isso. Então, de fato, a gente tem reincidência sim, e muitos dos reincidentes, uma boa parcela, é exatamente essa justificativa. Eu não tive oportunidades. Então, o que me restou foi retornar para aquilo que eu sabia fazer e para aquilo que me dá retorno financeiro. Então, essa é uma realidade, infelizmente, nua e crua. É isso aí. Vamos fechando, então, com os comentários dos nossos colegas aqui. A Teive falando, né, que trabalhou no fechado e agora no meio aberto, e o aberto é o mais desafiador. Exatamente por conta disso. Dessas questões que a gente está colocando aqui. A Vanessa fala que a sociedade quer mudança, mas não quer dar oportunidade. Eu sempre falo para o adolescente, vocês não vão encontrar um mundo cheio de rosas lá fora. Tem que enfrentar o preconceito das pessoas. Pois é. A Chayana está mandando um abraço, belo conteúdo. E é isso. Para finalizar, o último comentário para a gente fechar, que já deu 1 hora e o Instagram vai fechar a gente a qualquer momento. E ter muita oportunidade de mudar, de construir uma nova história. Não romantiza a mudança, porque o romantismo não existe. A sociedade peca. A mudança acontece, mas ela não vai acontecer sozinha. É isso aí. Tripé, todo mundo trabalhando junto, unido, em prol dessa temática. Pessoal, obrigada, primeiramente, Sérgio, obrigada, meu amigo, obrigada mesmo por ter participado, foi muito boa, você viu os comentários da galera aí, o pessoal daqui do Espírito Santo, o pessoal de Santa Catarina participando com a gente, muito legal, legal a gente conhecer as outras realidades, né?
Obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui, mais uma vez, na nossa live, contribuindo com as nossas discussões. Teremos outras discussões aí, já lançaram um tema aí. Quem é que quer participar da próxima live na sua educação aqui no Sul do Espírito Santo? Quem é que quer? Ou às vezes pessoas de outro estado. Deem também suas sugestões de live, que é muito importante para a gente também, sobre esse tema. E vamos continuar o nosso debate, que é o mais importante. Obrigada a todos pela participação. Sérgio, vou fechar com você então. Suas últimas palavras aí para a gente poder encerrar rapidamente, porque não sei porque o Instagram ainda não mandou a gente embora. Eu que agradeço, Lívia, o convite, eu que agradeço a você, até em nome de todos, essa iniciativa sua de trazer questões sociais relevantes para um debate aberto. Acho que isso é muito bacana. Isso constrói transformação. Então, te agradeço todas as demais pessoas que participaram com a gente aqui, que contribuíram. E se inicia aí, no debate, na discussão. E depois a gente faz a transformação na prática. É isso aí. Obrigada, pessoal, então, pela participação. Sérgio, a gente vai se falando. Um beijo para todo mundo e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Deixa eu encerrar logo, senão o Instagram vai encerrar sozinho. Um beijo. Tchau. Tchau.